Oi, meus amores! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Já tem tempo que eu não faço live por aqui, né? Mas hoje eu tenho um convidado super importante, um dos maiores doutrinadores e juristas desse Brasil. E estaremos conversando sobre advocacia extrajudicial, sobre atuação extrajudicial na área civil, na área trabalhista. E ninguém melhor do que o próprio Rodolfo Pamplona para poder trazer para a gente essa noção aí de dentro do judiciário em relação às ferramentas dos procedimentos extrajudiciais, como é que o judiciário está se portando, o extrajudicial é ou não é uma novidade, como é que o judiciário se portará no futuro em relação a esse âmbito maravilhoso que é o extrajudicial. Eu costumo falar para todos os meus alunos que a advocacia extrajudicial ela anda junto ali, passo a passo, com o judicial também, porque nós permitimos o quê? Que várias ferramentas extrajudiciais adentrem os processos judiciais. Então, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Aproveitando que vocês já chegaram, peguem esse aviãozinho aí, encaminhem para os colegas que precisam aprender um pouco mais sobre o extrajudicial, que precisam aprender com essa fera que é Rodolfo Pamplona, para que eles cheguem até nós e eles aprendam um pouquinho sobre essa magnitude essa magnitude que é a atuação extrajudicial como um todo. Costumo falar, inclusive, que o extrajudicial ele não é o futuro, ele é o presente, e é importantíssimo sabermos, inclusive, como é que o próprio judiciário está se posicionando. Rodolfo, eu vi que você chegou, encaminha para mim a solicitação para poder participar da live. Eu não vi aqui ainda a sua solicitação, e assim que você encaminhar eu já aceito e a gente começa esse bate-papo maravilhoso. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Será que aprenderemos pouco nessa noite? Será que 1 hora é tempo suficiente para batermos esse papo sensacional em relação ao extrajudicial? E, gente, cá entre nós, que dupla, senhores! Rodolfo, manda aí para mim, eu não tô recebendo a sua solicitação para poder aceitar. Deixa eu ver aqui, chegou para mim? Agora, será que vai? Aqui. Deixa eu ver se entra. Então, olha, aproveitando já, coloque aqui as dúvidas de vocês. Rodolfo, muito boa noite. Obrigada Boa por ter aceito noite, o minha querida. convite. Tudo bem? Tudo Para mim é um ótimo. prazer participar aqui dessa live, a gente bater esse papo sobre essa atuação extrajudicial na área civil e trabalhista. Para mim vai ser uma satisfação conversar contigo e com todos os seus alunos e alunas. Estou aqui Ah, eu participando no primeiro momento. eu fico muito feliz, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra imensa. Já dividimos o palco em algumas palestras e algumas apresentações mais cedo. Eu estava mostrando aqui a quantidade de livros seus que eu tenho aqui no meu home office. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu costumo falar para os meus alunos, Rodolfo, que o extrajudicial ele não faz parte do futuro, na verdade ele faz parte do presente e que, Presente. consequentemente, né, ele caminha lado a lado aí com o judiciário e ninguém melhor do que, na minha opinião, um dos melhores doutrinadores e juristas desse Brasil para me dizer o seguinte, dizer para todos nós como é que o judiciário ele tem se posicionado frente à atuação extrajudicial e quais são as ferramentas mais utilizadas, notificação extrajudicial, ata notarial, o que é que você tem visto na sua atuação a respeito? Olha, minha querida, é um prazer bater o papo essa noite com você. Estou aqui à sua disposição para a gente conversar, tirar as dúvidas, né? Em todos e todas que estiverem participando. Quero mandar um abraço a todos e todas que estão aqui ao vivo nos acompanhando, né? E eu quero dizer, olha, que a gente precisa compreender a ideia da extrajudicialização, da forma de uma atuação extrajudicial como na verdade, a consequência lógica de sabermos que o processo judicial muitas vezes se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Parece que o processo entre as pessoas tem uma tradição, tem um apego à forma, às vezes extrema, né? E a gente precisa compreender essa matéria numa outra perspectiva, né? Para que a gente possa, na verdade, o que a gente quer é resolver a questão. E a ideia é que a solução judicial, a atuação pelo Poder Judiciário, ela realmente é inevitável como uma forma civilizada de solução de conflitos, mas para situações em que efetivamente há uma pretensão resistida. Há alguma situação em que a gente não tenha como se entender nada do que nós tenhamos falado uma parte ou outra, não há pontos de comunicação comum, né? E isso realmente aí só
com um terceiro, né, que vai apresentar, propondo uma conciliação e tentando, se não é possível, impor uma solução. Porque, na verdade, é uma ilusão achar que as partes vão se conformar com a decisão só porque foi proferida pelo juiz, só porque foi alguém que estudou a fundo a matéria. Não, a pessoa, na verdade, ainda mais nesses tempos em que a gente acaba insuflando discursos de ódio em geral, né? As pessoas acham que quem não concorda consigo, na verdade, é porque está errado. Então, o fato é que, nesse ponto, pensar em uma situação em que não há como verificar pontos de comunicação em que se possa achar um resultado comum, aí vai ter que ser pelo Poder Judiciário mesmo, seja na área civil, seja na área trabalhista. Mas o que a gente precisa entender é que há muitas outras questões que é possível, sim, achar pontos em comum ou interesses que possam ser conjugados e, nesse ponto, se buscar uma solução extrajudicial. Eu acompanho isso, querida Gabriela, há anos, né? E, na verdade, eu não estou contando história, eu sou testemunha da história em determinados aspectos. Por quê? Porque, de fato, nós vimos surgir a própria noção do divórcio extrajudicial, nós vimos a questão da partilha extrajudicial, nós vimos a questão da prova de determinados atos, pensando para o processo, quando a gente pensa na questão da ata notarial. A gente vê outros aspectos também relacionados à busca de soluções, às vezes, né, nessa... Eu lembro bem, na reforma, você nem era nascida, minha amada, mas em 94, quando nós tivemos na reforma, pelo menos era nascida por direito, pelo menos, Ok, né, ok. nesse ponto, quando nós tivemos a consignação extrajudicial, né, como uma forma de, olha, tem uma pretensão resistida, mas talvez a gente possa extrajudicialmente resolver essa questão de uma forma muito mais célere do que seguindo passo a passo, quase numa concepção assim, talvez nossa herança lusitana, essa coisa cartorial tradicional, judicial, né? Pelo processo, não, a gente pode obter formas muito mais rápidas. E é preciso entender que mesmo em determinados ramos do direito que tem um maior dirigismo contratual, uma maior atuação estatal, como no campo do direito do trabalho, né, que é um direito privado, mas com uma forte conteúdo estabelecido pela lei, por isso uma atuação dos juízes de uma forma mais forte, nós temos espaço, sim, ainda para algumas modalidades de solução extrajudicial. É claro que há uma cultura muito forte nessa solução pelo judiciário. E aí alguns negócios jurídicos, inclusive, no passado, tinham que passar pela chancela do Poder Judiciário. Muitas pessoas não sabem, mas no passado, até uma homologação de uma rescisão contratual em 68, 69, era na Justiça do Trabalho. Né? A partir de 1970, passou-se a ter a homologação pelo sindicato, simplesmente para obter validade ao recibo de quitação, e, finalmente, em 2017, com a reforma trabalhista, se extinguiu, inclusive, isso. Mas muitas pessoas continuam questionando justamente pela falta de uma certificação que na área civil se tem muito mais através dos cartórios. Ou seja, quando nós temos um profissional do direito que está ali realmente para resolver a questão, né, no tabelião, a gente pode resolver isso de uma forma muito mais rápida do que pensando em todo a via crucis do processo judicial. Claro que isso pode ser um campo de solução. Eu lembro também, no passado, quando a gente tinha homologação de opção retroativa pelo FGTS, um típico negócio jurídico, mas queria uma homologação pelo juiz. E, de certa forma, com a reforma trabalhista, isso continuou existente. Quando a gente viu, especificamente, a questão do acordo extrajudicial,
exigindo uma homologação pela Justiça do Trabalho. Ou seja, é um típico negócio jurídico que as partes poderiam se resolver diretamente, né? Mas talvez indo na esteira da Lei 9.099, tentando dar a força da coisa julgada, né, para evitar qualquer discussão e obter uma quitação, nós temos ali uma atividade extrajudicial, mas que no final só vai para a chancela do magistrado, que no final das contas não deve se imiscuir no conteúdo da avença, mas sim simplesmente certificar a manifestação de vontade. Então, muitas vezes, querida Gabriela, algumas das resistências que nós vemos no Poder Judiciário para determinadas soluções extrajudiciais são muitas vezes calcadas na ausência de uma convicção, vamos dizer assim, em relação à manifestação da vontade. Mas isso, na área civil, com a atuação pelos cartórios, isso Exato. já fica solucionado de uma maneira muito mais rápida do que a Justiça do Trabalho. É verdade, Rodolfo, eu super concordo com você, né? Eu advoguei por 7 anos, há 4 anos sou registradora civil e tabeliã aqui no interior da Bahia, e eu lecionei na graduação por 8 anos. E o que eu percebi era exatamente o reflexo da minha época enquanto aluna da graduação, que nós éramos direcionados por uma questão cultural para o litígio. Eu acho que se tiver algum jovem advogado aqui, o primeiro grito de vitória ao concluir a faculdade foi vou ter o meu primeiro processo. Então, tem realmente essa veia cultural que é enraizada em todo o Brasil. E eu sinto hoje assim muita falta de mostrarmos alternativas extrajudiciais que não precisem necessariamente bater a porta do judiciário para que o advogado ele seja bem remunerado. E aí, o que é que eu visualizo diante disso? Eu visualizo que, por uma falta de conhecimento, puxando a sardinha aqui para o meu lado na parte civil, tá? Por uma falta de conhecimento serventias extrajudiciais, o advogado acredita que para qualquer situação ele só precisa falar para o cliente assim, ó, vai ali no cartório que o cartório faz. Só que o que é que eu canso de falar para os meus alunos e falo também para as pessoas que chegam ao meu cartório desacompanhadas de advogado? Ninguém melhor que o advogado para saber qual a necessidade real daquele cliente. Então, assim, um exemplo. Hoje é muito comum que as pessoas convivam através de união estável de fato, certo? E algumas delas não formalizam essa união, muitas vezes por uma preguiça ou por uma falta de conhecimento das vantagens a respeito, porque o brasileiro ele entende que o que vale realmente é o casamento. Embora durante a pandemia o número esteja praticamente virando e estamos tendo cada vez mais uniões estáveis sendo formalizadas. E aí, uma pessoa que chega hoje, ela fala, não, então eu vou até o cartório e lá vou formalizar minha união estável. Mas ela sequer sabe qual é o melhor regime de bens para aquela união estável que ela vai estar ali figurando. Ela acredita que deveria utilizar o regime da comunhão parcial, quando muitas vezes ela deveria optar pela separação de bens ou pela comunhão total, porque cada caso é de acordo com a situação concreta. O que foi que eu visualizei, por exemplo, durante a minha época da advocacia, é que eu advogava muito para condomínio. Eu evitava ingressar com ação de cobrança ou ação de execução para alguns condôminos específicos, após uma análise de acordo com o caso concreto, e optava pelo protesto do título, protesto da taxa condominial. E aí eu ouvia dos meus colegas, isso em uma realidade de 2016, 2017, e aí eu ouvia de alguns colegas assim, Gabriela, mas se eu sugerir ao meu cliente o protesto daquele título, ele não precisa me contratar, porque ele pode protestar sem mim. E aí que eu acho que é a veia pulsante do extrajudicial. Os advogados desconhecem tanto a atuação extrajudicial que eles acreditam que o cliente pode fazer tudo sem eles, sem precisar ali de um acompanhamento, sem precisar de um exame qualificado para o ato, e eles acabam se afastando dessa possibilidade. Um outro exemplo é a própria ata notarial, né? Que eu sei que aí na área trabalhista ela tem sendo bastante utilizada. Sim, querida. E o que é interessante para fazer uma comparação sobre esse tópico que você está trazendo, a importância do advogado. É certo que em cartórios a pessoa pode muitas vezes ir sem o advogado, mas é o que eu costumo dizer em relação ao justo-postulante pessoal no seu trabalho. É o risco da automedicação. Poxa, você está doente, toma um comprimido, passou a dor de cabeça. Mas toma um comprimido, pode ter um choque anafilático, um edema de glote e morrer. Então, Perfeito. perceba,
ter, nessa circunstância, um mínimo de um acompanhamento para que você possa saber quais os instrumentos adequados utilizar extrajudicialmente, é um campo de atuação maravilhoso para o profissional do direito. E, nesse ponto, é preciso entender que você tocou um tópico muito importante aí na sua observação, que é a questão cultural. Né? Nós temos, e eu digo isso, eu estou ensinando há tantos anos, já são mais de 25 anos ensinando, o que é que a gente tem, de fato? Nós temos uma situação, né, em que as pessoas não percebem, né, que o que é que tem acontecido. Nós entramos na academia para brigar. A gente aprende a fazer petição inicial, contestação, sentença, recurso. A gente, só nos últimos anos é que as pessoas começaram a abrir os olhos um pouco para aprender mais técnicas de mediação, técnicas de negociação. Por quê? Porque o que a gente precisa entender é que o do profissional do direito, notadamente do advogado, é resolver o problema do cliente. Ou seja, e o problema pode ser resolvido de uma maneira muito mais célere e com tanta segurança quanto pela via extrajudicial do que pela via judicial. A via judicial, a única segurança teórica que você tem é a força da coisa julgada. Mas, meu amigo, minha amiga, o tempo que isso pode demorar, você vai querer desfazer muitos negócios jurídicos. Exatamente isso. Eu vivenciei uma situação enquanto eu estava advogando, Pamplona, de um inventário, era um inventário na época judicial, certo? E ele já tinha 27 anos, ou seja, ele nasceu praticamente que comigo. E eu brinco falando que os dois advogados anteriores já tinham falecido e que se eu ainda fosse advogada, eu teria falecido também, pelo tempo que se prorrogou. E era um inventário, sem exagero nenhum, de um casebre na Santa Cruz, que é um bairro popular periférico aqui de Salvador, e engradado de cerveja, sabe? Então, assim, e aquilo se prorrogou no tempo durante um lapso temporal injustificável, inclusive, né? O ponto de partida, eu acho que a gente tem que trazer essa veia pulsante do extrajudicial, é que a partir do momento em que o advogado, ele entende que a advocacia extrajudicial é muito mais do que divórcio extrajudicial, é muito mais que inventário extrajudicial e é muito mais que uso capião extrajudicial, o olho dele começa a piscar para uma atuação que ele não vai depender de audiência, que ele não vai depender de sentença, que ele não vai depender de recurso e de um pouquinho daquela burocracia processual que infelizmente existe. Então, eu acho que boa parte dos advogados, eles criticam a burocracia cartorária porque eles sequer sabem da existência do Código de Normas. Então, eles acreditam que toda vez que eles batem a porta do cartório, que o cartório faz alguma exigência, que todas as vezes é uma mera burocracia do cartório, mas eles não têm acesso, eles não têm acesso ao conhecimento da existência do Código de Normas. Nós temos, por exemplo, o princípio da concentração das matrículas, que permite que você possa pegar uma sentença judicial transitada e julgado e você possa averbar junto ao cartório de registro de imóveis como forma de dar publicidade para que o proprietário daquele imóvel, caso ele pense em vender aquele imóvel, a pessoa que está pensando em comprar esse imóvel tome conhecimento da existência desse processo. Nós temos a possibilidade também de averbação de uma união estável de direito junto ao cartório de registro de imóveis, independente do regime escolhido pelas partes, para que, quando aquele proprietário que não é casado pense em vender o imóvel, que mesmo que esteja somente o nome dele, quem está pensando em comprar tem conhecimento dessa união estável e amanhã aquele procedimento ele não vai ser anulado judicialmente porque foi dada a publicidade desse ato, né? Nós temos também a possibilidade de notificação extrajudicial, que eu posso utilizar em qualquer área, que ela é dotada de fé pública, né? Possibilidade, por exemplo, de registro de documentos junto ao cartório de títulos e documentos, com o objetivo de trazer ali a eternidade, a publicidade. Então, essa falta de conhecimento é incutida na cabeça do advogado, que ele realmente acredita que a única possibilidade de ser bem-sucedido, ser remunerado e se autodenominar como advogado é judicializando. É verdade. E há toda uma cultura nisso que acaba, inclusive, nas relações jurídicas de direito material, acaba se estimulando uma informalidade que só gera problema. Né? Eu percebo quantas vezes nós pensamos nas situações
de aquisição de compra e venda de bens imóveis e que a pessoa fica somente com a promessa, é tratável de compra e venda, a gente vai discutir, precisa registrar, não precisa registrar, mas a questão não é essa. O indivíduo fica pensando muitas vezes, quase numa ideia de sonegar imposto para não pagar o imposto de transmissão de bens, e aí fica lá, no contrato de gaveta, esperando e depois vai vender, quando alguém morre, e aí você acaba... nós acabamos, muitas vezes, numa cultura de informalidade, né, como sinônimo de simplicidade, não informalidade, muitas vezes é sinônimo de complicação, porque vai ter complicação para você, ou para os seus herdeiros, ou para pessoas próximas a vocês. Isso, na verdade, termos uma busca de uma formalização, né, dos nossos negócios jurídicos e também de outras modalidades de atos que possam ser resolvidos extrajudicialmente é algo importantíssimo. Eu não sei se você quer que eu fale da parte processual, mas, por exemplo, a própria noção da ata notarial que você mencionou é algo que nós temos utilizado muito na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, claro, a gente não tem a menor dúvida de que quando você tem lá uma ofensa irrogada num grupo do WhatsApp, ou na página do Facebook, ou no Instagram, ou uma situação de uma amizade, de uma relação entre pessoas, nós vamos trazer isso, levar para o processo. É claro que o advogado ele mostra lá o celular, ele abre lá o perfil, mas perceba que, além da circunstância de poder sair do ar, né, o que comumente faz quando alguém quer fazer, né, a ideia de fazer um simples print screen é algo que você vai formar uma convicção, mas não está respaldado em lei. E isso nós vamos ter as circunstâncias para evitar justamente o questionamento sobre a legitimidade da produção de prova. Ou seja, com a compreensão da prática de atos extrajudiciais, né, ela facilita também para a vida processual. E isso é algo que as pessoas precisam acordar a realidade. Exato, perfeito, né? E assim, como nós não aprendemos durante... Quer interromper? Pode falar. Não, é o pessoal perguntando o preço de ata notarial, porque está muito caro em São Paulo, não sei o quê. Aí aqui, de vez em quando eu consigo enxergar as letrinhas aqui. Eu não sou tão jovem quanto a Gabriela, então aí eu fico aqui, né? É só botox aqui, viu, Pamplona? É puro botox. Bem, em relação aos valores, eles são estaduais, né? Aqui na Bahia, até 5 páginas, custa menos de R$ 400, está em torno de 340 e poucos reais. Mas eu acho que quando é importante que o cliente te procure e você visualize que para o caso dele seria interessante a lavratura de uma ata notarial, é você mostrar qual a vantagem dessa lavratura, né? Como o professor Rodolfo Pamplona terminou de trazer, o simples print ele pode ser totalmente adulterado, vai gerar ali um poderá impugnar algum ato, talvez precise levar aquele celular para perícia e assim por diante. Então, isso faz com que o processo judicial ele leve mais tempo. Se você encaminha já, anexo ao seu processo, um ato notarial dotado de fé pública, então aquele celular ele já foi examinado, ele já foi passado por um tabelião ou pelo seu escrevente autorizado, então a discussão acerca do que existiu ali, do que foi verificado, ela é muito menor, então isso faz com que você poupe tempo. Por isso que eu falo que essa veia pulsante do extrajudicial é importante, que ela seja combatida a partir do comportamento do advogado. É ele que tem que mostrar para o cliente dele quais são as vantagens de atuar ali na parte extrajudicial. Só para vocês terem uma ideia, durante a minha advocacia, durante os 7 anos que eu advoguei, antes de ter assumido o cartório, eu era muito melhor remunerada sem precisar entrar ao judiciário. Quantas e quantas vezes vinha um cliente querendo tirar uma dúvida em relação a um imóvel que queria comprar, um imóvel que queria alugar, um contrato que precisava ser feito, e eu, obviamente, isso, gente, na realidade de 2011, tá? Eu cobrava pela consultoria jurídica, e hoje eu vejo que muitos advogados, eles têm medo de realizar a cobrança, porque eles acreditam que caso eles realizem a cobrança, o cliente pode não fechar com eles. Então,
O próprio advogado, ele já tem medo de atuar no extrajudicial. E eu costumo falar que a atuação no extrajudicial é um ato de rebeldia, porque você está se rebelando contra todo um sistema de advogados que, infelizmente, muitas vezes, eles precisam receber honorários que são muito inferiores à tabela da OAB. Na minha realidade, eu me lembro de advogados que recebiam R$ 30 por audiência. R$ 30 por audiência, sabe? Então, combater esse sistema é realmente muito complexo. Não é fácil, não é rápido, só que para poder você mostrar para o seu cliente que o extrajudicial ele vale a pena, você precisa entender que vale a pena. Por exemplo, atualmente nós temos mais de 50% dos imóveis irregulares no Brasil. E aí o que é que a gente aprende geralmente na graduação? E eu falo que a gente aprende na graduação porque eu iniciei falando que eu lecionei na graduação por 8 anos, né? E a gente era obrigado, obviamente, a cumprir ementa. E aí a gente aprende que a única forma, bem entre aspas, tá? Que a única forma de regularizar imóveis é através da uso capião. Então, os advogados, eles falam assim, então, na dúvida, eu vou uso capi. E ele não entende que existe uma complexidade extrajudicial, inclusive para a atuação da regularização imobiliária, que muitos imóveis, eles têm escritura, eles têm registro, a pessoa figura como proprietário ali tabulado daquele imóvel, mas que a irregularidade, por exemplo, é a falta de averbação de uma construção que não foi feita. E aí o advogado, ele deixa de ganhar dinheiro com isso porque ele acha que ele não pode cobrar por esse serviço ou que o cliente não vai cobrar por esse serviço. Ou que eu já me deparei, por exemplo, de precisar fazer uma escritura pública de venda de imóvel e lá figurar o proprietário como sendo casado, sendo que na época ele já era divorciado. Ou seja, o advogado, ele fez o divórcio judicial, mas ele nunca averbou a decisão daquele divórcio, a partilha, junto ao cartório de registro de imóveis. E aí, junto ao cartório de registro de imóveis, ele continuava figurando como casado e não como divorciado. Nós não temos, infelizmente, um sistema interligado. Por isso que eu falo que quando você entende o valor que é a atuação extrajudicial e como você pode ser melhor remunerado na atuação, é mais fácil você mostrar para o seu cliente que vale a pena. Sem sombra de dúvida. E isso vai gerar repercussões em vários ramos do direito. É preciso entender que o ideal seria que a gente tivesse tudo interligado, para que essas informações, e nesse mundo em que a gente verifica situações em que a informação em relação ao estado da pessoa e depois pensar isso para a aquisição da propriedade, aí vai discutir da outorga autorial. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós temos aí uma situação em que acaba gerando repercussões em que a pessoa jamais sequer pensou naquele momento. Então, a gente precisa desenvolver essa cultura para efetivamente buscar o mínimo de estabilidade e segurança para a sociedade e para os clientes, né? Hoje, nem eu nem você temos clientes. Você está como tabelião e eu como juiz. Mas pensando em todos e todas que estão nos ouvindo, sem sombra de dúvida, é um caminho muito importante para a obtenção de segurança e estabilidade das relações jurídicas. Exato, eu vi que Emília perguntou aqui se na sua atuação enquanto juiz na área trabalhista você tem se deparado com ato notarial e quais são os casos. Eu vou aproveitar já para poder dizer um caso que eu tive conhecimento. E olha, eu confesso... Pode falar. Eu tenho tido alguns casos, principalmente naqueles casos de maior vulto econômico, sabe? As pessoas ponderam nesse ponto. Às vezes, simplesmente querem produzir a prova, simplesmente com print screen ou levando o celular na audiência, o que não é a mesma coisa, né? Mas processos em que a gente tem uma discussão acima de alguns milhares de reais, eu tenho me deparado sim com atas notariais. Justamente porque as pessoas estão conscientes do vulto econômico daquele processo e que não vale arriscar o entendimento do magistrado. Então, essa é uma circunstância que a gente realmente tem uma possibilidade maior de atuação. Na prática. Porque, naturalmente, os juízes têm um grau de tolerância, pensando na ideia das lides de menor complexidade, ou menor vulto econômico, aquela discussão do indivíduo, olha, é claro que não tem a forma, mas o indivíduo admite que foi aquela mensagem, então a gente tem outros meios de prova para demonstrar determinados fatos.
mas situações complexas sobre pré-contratações, situações complexas sobre determinadas promessas não cumpridas, a ata notarial tem sido um grande instrumento para demonstrar o fato ocorrido antes do processo. Eu já me deparei, por exemplo, com a confecção de uma ata notarial em uma situação trabalhista, onde precisava comprovar, foi em uma situação de greve, e aí precisava comprovar quantos ônibus saíram em determinado local e estavam novamente à disposição da população. Era alguma coisa assim nesse sentido, onde a ata notarial ela foi utilizada no processo trabalhista para poder comprovar que o acordo que havia sido feito, que tal horário os ônibus estariam na rua, ou que tinham tantos ônibus somente sem funcionamento, aquele acordo havia sido cumprido na área trabalhista. Na área civil, além da utilização da ata notarial para informações do WhatsApp, de sites e tal, eu me deparei também com situações para a constituição de prova em relação ao imóvel, a forma como o imóvel foi devolvido, e aí foi lavrada a ata notarial, ou em uma situação para poder consignar ali a existência de uma construção nova, e foram algumas situações específicas que eu também pude me deparar, tirando também a própria uso capião extrajudicial, que aí a ata ela vai ser de qualquer forma obrigatória. Pamplona, acho bacana também a gente trazer essa visão em relação ao seguinte, e as notificações extrajudiciais, elas estão batendo a porta também? Essa sua última observação, para mim foi muito importante, porque ela veio ao encontro do que eu mencionei. As ações de cumprimento na Justiça do Trabalho são ações milionárias, até por causa da prescrição da ação de cumprimento da súmula 350, em que você tem, às vezes, situações de litisconsórcios, né, multitudinários ou situações de substituição processual, em que, efetivamente, nós estamos aí falando de ações na casa das centenas de milhares ou de milhões. Então, essas situações, para demonstrar isso, a ata notarial é um reforço. O campo das notificações extrajudiciais, na verdade, elas entram como mais um meio de prova para o processo de trabalho, né? Na verdade, a gente tem uma cultura de notificação extrajudicial, notadamente no campo das faltas graves da justa causa, na ideia do abandono de emprego, ou entre outras circunstâncias, mas, na verdade, elas entram como elementos a mais para a formação de convicção do magistrado de que tal fato ocorreu na relação jurídica de direito material. Então, isso tem sido utilizado, mas talvez com um menor, digamos assim, com um grau de informalidade maior, né? Na ideia de meios para a formação de convicção do juiz. É claro que, nesse campo das notificações, nós temos uma peculiaridade do próprio processo do trabalho, né? Na noção especificamente das intimações de testemunha, né? Porque a intimação da testemunha no processo de trabalho ela é conduzida espontaneamente pela parte. Então, houve uma criação na prática de uma figura que é a carta convite e que, na verdade, ela acaba funcionando como uma notificação extrajudicial. Por quê? Porque para demonstrar que efetivamente a testemunha foi cientificada e disse que compareceria e não foi naquele dia para tentar fugir das sessões únicas de audiência. E, às vezes, tem sido a única forma pelo qual determinados magistrados admitem o fracionamento da sessão. Então, na verdade, a gente acaba desenvolvendo uma própria técnica diferenciada em relação à utilização de meios extrajudiciais. Em relação à notificação, Pamplona, eu vou trazer assim, puxa, uma sardinha aqui para a área civil, tá? Outras possibilidades também, como, por exemplo, para a proteção possessória, a existência ali de esbulho e você fazer uma notificação extrajudicial, né, para poder estar ratificando que aquele imóvel ele foi esbulhado, que a pessoa está ali na posse direta sobre aquele imóvel, que se recusa a devolvê-lo, ou para uma possibilidade também de devolução do imóvel findado ali, ou na possibilidade de findar aquele contrato de locação, ou em uma situação onde, inclusive, por exemplo, no Rio de Janeiro tem sido cada vez mais comum a existência de ata notarial durante a assembleia de condomínio,
para que exista ali uma imparcialidade na lavratura das informações que estão ocorrendo naquela Assembleia. Pegando o gancho aqui da notificação extrajudicial também, temos nos deparado muito na área civil com a possibilidade de notificação extrajudicial para comparecimento em organizações e assembleias, porque o que é que a gente se depara muito? Que os advogados, por uma necessidade de informalidade, ou por uma cultura da informalidade, eles acham que o ato de notificar basta ser pelo WhatsApp, basta ser por e-mail. Já vi muita gente encaminhando, por exemplo, notificação extrajudicial através de uma carta com aviso de recebimento. E aí temos um problema, né? Porque eu comprovo que eu encaminhei um documento para você, mas eu não consigo comprovar só pelo aviso de recebimento o teor daquele documento. Então, durante a minha atuação na advocacia, por exemplo, quando eu precisava notificar, ou eu utilizava a notificação extrajudicial junto ao cartório de títulos e documentos, ou eu utilizava o telegrama, porque com o telegrama eu consigo comprovar exatamente o teor do documento que você recebeu. E eu percebo que existe ali uma fragilidade dessa informalidade exacerbada na atuação de muitos advogados, por falta mesmo de conhecimento dessas ferramentas extrajudiciais. Como é que você visualiza hoje a atuação extrajudicial no que se refere à possibilidade junto à Justiça do Trabalho ou no que se refere à questão trabalhista em si? Por exemplo, se eu tivesse que pensar na atuação de advogado tributarista, eu vejo várias possibilidades, entre elas o planejamento tributário. No que eu visualizo na questão trabalhista, eu vejo a possibilidade da consultoria mesmo, do advogado ele ser remunerado para prestar consultoria para alguma situação específica, por exemplo, agora durante a fase da pandemia. Lá no cartório, com a promulgação da lei, eu precisei colocar uma funcionária em teletrabalho, porque ela está grávida, né? Tive que contratar um outro funcionário para poder suprir essa necessidade da minha funcionária que está grávida. E eu, que não entendo nada da área trabalhista, tenho várias dúvidas em relação a que comportamento enquanto empregador eu devo adotar. E eu vejo que muitas vezes os advogados, eles acabam se passando e achando que faz parte do trabalho deles. Só tirar dúvida que eles não devem ser remunerados por isso. Você consegue sentir essa fragilidade também na Justiça do Trabalho? Olha, na verdade, nós estamos vivendo. Esse é um fenômeno que é mundial, que é da noção do acesso à informação. Né? As pessoas hoje, seja com advogado, seja com médico, seja qualquer outro profissional de conhecimento especializado, as pessoas começam a querer dizer que o Dr. Google responda tudo para as pessoas, e aí ficam com pudores em relação a esse tipo de consulta técnica. Na verdade, é muito comum na atividade empresarial termos a consulta aos profissionais da assessoria jurídica em relação a essas diversas dúvidas. A lei que você mencionou, a Lei 14.151, né, sem sombra de dúvida, algo que gerou uma grande repercussão. Eu dei várias entrevistas sobre isso, porque as pessoas têm realmente muitas dúvidas. E eu não posso, como magistrado, dar consulta para caso concreto, mas o advogado pode. E, nesse ponto, ter todo um planejamento para verificar as melhores posturas, talvez seja um caminho para você tentar evitar problemas. Por quê? Porque o que acontece com muita frequência? Na verdade, eu digo assim, é preciso desenvolver ainda mais a cultura da advocacia preventiva trabalhista, da consultoria trabalhista, justamente porque as pessoas acham que podem resolver as coisas de maneira informal e aí, na verdade, vai dar mais problema num processo judicial. Então, na verdade, hoje, o desenvolvimento da cultura de consultoria trabalhista tem sido um dos meios para tentar evitar a quantidade de demandas por causa das ideias fantásticas que as pessoas têm simplesmente consultando o Google. Perfeito. E em relação ao contrato de namoro, puxando a veia aqui para a minha área civil. Contrato de namoro, através de documento particular, através de documento público, você é a favor, você é contra? Nessa atuação aí extrajudicial, contrato de namoro, qual seria a sua visão a respeito? Olha, o contrato de namoro trata de uma relação que é de trato sucessivo, que é continuativa. Ou seja, o contrato de namoro ele é um instrumento
que demonstra, pelo menos, a manifestação de vontade no momento em que foi celebrado. Ou seja, e já é um indício para uma eventual discussão em que se demonstra a boa-fé das pessoas, né? É claro que todo mundo tem a visão romântica, especificamente, de dizer, nesse ponto, meu amor, vamos aqui viver para sempre, não vamos pensar nesse ponto. Mas relacionamentos terminam. E muitas vezes, se tivéssemos uma segurança nesse ponto para evitar demandas judiciais, seria o ideal. Agora, não dá para dar uma força de coisa julgada ou uma força de situação imutável para algo que é próprio das relações afetivas. Ou seja, nesse ponto, pode-se dar validade, sem sombra de manifestação de vontade do contrato de namoro no momento em que ele é celebrado, e aí o lapso temporal que decorre daí em diante vai ter que ser ponderado, né? Pelo menos para poder se limitar o campo de investigação a determinados períodos, né? É claro, o problema é que às vezes há namoros que demoram vidas inteiras, né? E aí, e nesse ponto, a pessoa fica dizendo, não, há determinados namoros que parecem casamentos por uso capião. Mas não é isso, gente. É que, na verdade, é preciso entender se há o ânimos, a intenção de constituição de família, ou se há simplesmente uma intenção de estar junto com alguém que se agrada e que quer, se na verdade, viver bem, eventualmente até ao final da vida, cada um em sua casa e cada um vivendo como seu parceiro de vida, mas não necessariamente de um parceiro de vida a dois. E isso é muito complexo, porque a gente tem determinadas caixinhas, determinados formatos, e achar que só há uma única forma de amar ou uma única forma de viver. Na verdade, as pessoas deveriam estar mais propensas a buscar a manifestação explícita da vontade e, se pudessem formalizar, seria o ideal. Eu, quando eu assumi o cartório aqui no interior, Pamplona, eu tive assim, muita dificuldade de conseguir enxergar a possibilidade de propagar o ato extrajudicial como um todo, né? E aí, o cartório antes era público, então as pessoas não entendiam muito bem como é que funcionava, achavam que era de pai para filho e tal. E aí eu falei assim, qual é a minha realidade aqui nesse determinado distrito? A minha realidade aqui é que os imóveis, eles são vendidos através de recibos, certo? Os imóveis, eles são irregulares, boa parte deles estão em áreas públicas. Então, esses imóveis aqui nas áreas públicas, eles não poderão ser usucapidos. A propriedade não poderá ser usucapida. E aí eu comecei a tentar enxergar a possibilidade para trazer uma maior segurança, para que as pessoas que figuram ali como possuidoras não ficassem utilizando somente recibo e tal. E aí eu comecei a visualizar que vários estados, eles já faziam um documento chamado documento de declaração de posse, né? Ou cessão de posse. E aí, às vezes, o advogado falava assim, mas doutora, por que eu vou fazer uma declaração de posse, por exemplo? Porque na mente dele, para o cliente dele, só valeria a pena se fosse a aquisição da propriedade e não uma tentativa de trazer segurança ali para o exercício daquela posse, principalmente no futuro. E aí eu comecei a explanar o seguinte, olha, se você fizer hoje uma declaração de posse, esse documento amanhã ele servirá como um documento que vai comprovar a posse, vai proteger a sua posse caso a posse ela venha a ser perdida e mais do que isso, a partir do momento em que você, obviamente, não vai poder registrar junto ao cartório de registro de imóveis, você não paga ITBI, né? Consequentemente, também você não paga ITCMD, então acaba sendo um documento mais barato. Pode não ser por valor declarado, porque é somente uma declaração de posse, não há cessão de posse em si. E você poderá registrar no cartório de títulos e documentos para que esse documento ele tenha publicidade e ele se torne eterno. Eu acho que o maior desafio hoje do extrajudicial é exatamente os advogados enxergarem alternativas para as situações culturais, sabe? Tipo assim, nisso aqui eu posso fazer isso sem precisar bater a porta do judiciário, nisso aqui eu posso atuar assim sem precisar bater a porta do judiciário. O que é que você dá essa justificativa, Pamplona, para você? Por que é que os advogados, além da falta de conhecimento muitas vezes, por que é que eles insistem tanto no ato da judicialização? Você acha que em um futuro próximo isso vai deixar de existir, vai virar a chave aí na cabeça do povo? Eu acho que, na verdade, é um aspecto cultural, e a cultura não se muda por decreto. Nós temos que, na verdade, fomentar o conhecimento, disseminar o conhecimento para que as pessoas possam perceber que essas vias extrajudiciais
são formas muito úteis para garantir o mínimo de segurança jurídica a todos os envolvidos. Acho que o caminho é esse, Gabriela, e você faz com essa live, com todo o trabalho que você desenvolve, uma missão maravilhosa, cumprida com galhardia. Ai, muito obrigada, gente. Nosso horário da live já está encerrando aqui. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, o que foi que vocês acharam, se vocês já acham que dá para poder se jogar aí no extrajudicial, se não dá, o que é que vocês acham a respeito? Muita gente se manifestando, vemos aí, teve, acho que, teve picos de 200 pessoas ao mesmo tempo, aí já estamos, pessoal, no final, 130 e poucos. Eu quero dizer a todos e todas da minha enorme satisfação, eu quero que todo mundo siga aí o perfil Seu Jurídico Imobiliário de Gabriela, né, que você vai ter a oportunidade, é uma professora encantadora, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que vocês vão ter muitas oportunidades de aprender várias questões. Eu recomendo pessoalmente, quero que todo mundo que me segue passe a seguir Gabriela também, e quem puder vai me seguir também lá no perfil do R Pamplona Filho, meus canais no YouTube, e quero ter a oportunidade de interagir com vocês em outras oportunidades. Eu quero mandar meu beijo e meu abraço a todos. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar realmente, que eu vou entrar agora numa banca de TCC da pós, mas dizer da minha enorme satisfação de receber e ser recebido por Gabriela aqui nessa live. Obrigada, Pamplona. Muito obrigada por ter aceito o convite. Espero ter despertado aí o interesse pela atuação extrajudicial, que as chaves sejam viradas e que as pessoas comecem, os advogados comecem a enxergar nova oportunidade de ganho, de realização profissional, comecem a entender que para ser bem-sucedido na advocacia você não precisa necessariamente bater a porta do judiciário. Sou sua fã. Mais cedo eu estava mostrando todos os livros seus que tenho aqui. Espero te reencontrar em breve. Muito obrigada de coração por ter aceito o convite. É sempre um prazer estar com você. O prazer é todo Tchau, meu. tchau, gente. Boa Beijo, noite. beijo.